Olá, estamos começando mais um Contemporânea Live aqui pela TV Conexa. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui para falar de assuntos interessantes sobre arquitetura, design, paisagismo e arte. E vamos falar um pouquinho sobre a programação aqui da TV Conexa. Na segunda-feira, você pode assistir a Consciência Empresarial com a Lei e com a Cris, às 8 da noite também. Na terça, a Mariana Vidal fala sobre moda no Descomplica. E logo em seguida tem Bora Acordar, um programa novo que começou ontem e está muito legal. Na quinta-feira, a Samira Gali fala sobre casamentos, dicas de ouro. Você não pode perder nada aqui na TV Conexa. Bom, eu queria agradecer os meus parceiros aqui do estúdio, que estão sempre me prestigiando, aí a The Home, a Lux Iluminação e o Dimas Pires. Eles me ajudaram a montar esse estúdio legal aqui. Hoje eu estou muito contente porque começou mais um patrocinador que está confiando aqui no nosso trabalho, que é a Metal Flama. Então eu queria agradecer também a Metal Flama, que trabalha com churrasqueiras, com lareiras a gás, ecológica. Muito legal o trabalho da Metal Flama. E também a Rocher da Engenharia, que já está com a gente aqui desde o começo dessa nova temporada. Muito obrigada aí ao Fernando, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar o programa de hoje. E o assunto é funcionalidade, viabilidade e design. E vamos falar com a arquiteta Tatiane Kurokawa, a Tati Kurokawa, que está aqui. Obrigada, Tati. Imagina, obrigada a você pelo convite, Zi. Sempre um prazer. Legal você ter vindo. E eu queria saber, na verdade, por que você escolheu esse tema? Tem a ver com o seu trabalho agora? Você já vem pesquisando isso? Sim, esse tema surgiu quando eu tive a necessidade de definir um perfil do meu trabalho. Eu sempre atuei no ramo de arquitetura e design de interiores, mas eu precisava de uma identidade, de que perfil mesmo e como eu iria atuar na arquitetura. O que estava no meu coração para a arquitetura. E aí que surgiram esses 3 pilares. E surgiu o sentido para mim. Então, assim, você estava falando muito sobre sentidos, né? O sentido até do local, da pessoa, né? O sentir mesmo, que a pessoa necessita, né? Exato. O meu foco, na verdade, com arquitetura e sentido, é criar espaços significativos. Espaços realmente que façam sentido para a pessoa que está utilizando aquele local. Seja um espaço comercial, residencial, mas que realmente tenha significado para ela, que tenha sentido para ela. Você fala de funcionalidade, de viabilidade, né? Para você, o que é a funcionalidade? A funcionalidade é uma análise que eu faço com os clientes. É uma análise de perfil mesmo e de identificação das necessidades deles. E muitas vezes os clientes sabem quais são as necessidades, muitas vezes eles não sabem. Então é uma análise muito criteriosa e muito psicológica, digamos assim, de identificar essas necessidades deles e criar espaços que atendam a essa demanda. A demanda do próprio cliente, a demanda do funcionário dele, a demanda de um cliente de uma loja. Então, identificar todas essas questões e atender essas funções em todos os espaços do projeto. Né? Legal. O Tati, já tem entrando aqui algumas pessoas. E assim, outras pessoas podem assistir e curtir com a gente. Se você mandar algumas perguntas e a gente não lê aqui, depois a Tati responde aí para você, tá bom? Vamos lá, Tati. Vamos falar então qual a relação, né, da funcionalidade com a viabilidade, né? O que é a viabilidade, na verdade? A viabilidade, ela veio de uma questão que eu sempre identifiquei nos projetos e eu senti essa falta de tornar os projetos realizáveis, digamos assim. Então, casar essas questões das necessidades do cliente dentro da viabilidade que ele tem, viabilidade financeira mesmo, que ele tem para executar aquele projeto.
Independente do porte, independente do perfil, se é uma do nicho sala do ou só um cliente, quarto ou se é a casa inteira. se é uma casa inteira, se é um escritório inteiro, mas identificar como esse projeto vai ser viável de ser executado e de sair do papel. Né? Não ficar só nos planos e depois gerar uma frustração que o cliente não conseguiu executar. Você tem que tirar do cliente, então, na verdade, o quanto ele pode investir nesse projeto, né? Para você saber exatamente até onde você pode ir, né? Exato. Isso seria ideal, acho que é até um conselho que a gente pode dar aqui para quem vai contratar um profissional, poder dizer, né? Eu tenho uma verba, né? Para poder entender o quanto ele vai investir ali, né? Para a gente identificar qual é o perfil exatamente daquele projeto, né? E aí criar um projeto que se adeque a todas essas questões dele, né? Atender a todas as situações, problemas que ele traz e que seja um projeto que seja executado, que vai resolver todas essas questões. Vai resolver tudo, né, para ele dentro do que ele tem de verba, Exato. né? Vamos ver umas fotos, assim você vai falando e vai exemplificando. São trabalhos que você executou, né? Sim, alguns estão em projeto, alguns estão em andamento. Esse daí? Esse é um exemplo foi um dos últimos trabalhos que o escritório fez, a Sorveteria Amsterdã. Foi uma consultoria, nesse caso, o projeto da Letícia já estava pronto. E ela precisava de uma assessoria para tornar esse projeto viável financeiramente mesmo. Tá. Esse é o modelo. Aí você conseguiu aplicar a funcionalidade, esse viabilidade. Eu consegui. Sim, ela tinha um projeto todo feito em marcenaria e alguns investimentos mais altos, que ela não tinha essa disponibilidade financeira no momento. Então nós fizemos substituições de materiais e aproveitamos materiais que ela já tinha na outra loja para que ficasse dentro da estética que ela queria, né? E dentro do custo que ela tinha. Legal. E aí também é um espaço Isso, já... é da Amsterdã também. Da mesma... ela precisava de um totem e o custo do totem é um pouco alto, né, para produção. Então a gente criou um modelo de um postinho adesivado na parede. E aí o impresso mesmo foi bem sutil. Né? Foi uma solução bacana que você deu aí, né? Sim, a gente precisava criar um destaque que chamasse a atenção no corredor, né, que esse projeto no Mercadão. E a gente precisava criar um chamativo, mas não tinha condições de produzir o totem em si. Eu acho que sim, dentro desse tema da funcionalidade com a viabilidade, tem muito da criatividade também. Sim. O que você tem que criar ali, né? É uma análise, é um estudo de materiais, de reaproveitamentos. Então vai deixar bonito. Exato, a gente não pode pecar nisso, porque aí né? você vai pesquisar isso que você falou, os materiais, as alternativas que você pode... Sim, as opções que atendam, né? Atendam, e que fique bonito. Né? Ó, o Rodrigo Iga aqui... Olha, deixa eu pôr o óculos, gente, senão eu não vou ler, tá? Vamos ver. Alô, Cristine, colocou coração feliz. Tá bem feliz também, de assistir. O Fernando Marque, que é o nosso patrocinador da Rochedo, tá dando boa noite e parabéns pelo programa. Boa noite. O Rodrigo Iga tá falando aqui que ficou igualzinho ao projeto, exatamente, esse projeto que a gente mostrou aí. Sim. Ele acompanhou, né? Acompanhou desde a gestação do projeto. Desde a gestação. E aí, finalizado... Sim, foi um projeto muito feliz. Fiel, né? Ficou fiel. Muito satisfeito. Assim, a cliente ficou muito satisfeita. Então, isso foi muito gratificante pra gente. Aí o Fernando tá falando aqui que é legal. O Fernando falou assim, a ideia do totem foi BBB. Boa, bonita, barata. Obrigada. Né? Então, de acordo com o que o cliente estava pedindo, sim. Né? Isso é muito bacana. Era uma necessidade dele, da comunicação, né? E tinha a questão do custo. Tá. A Claudinha Negre entrou aí agora, está assistindo. Então, vamos ver mais um projeto para você exemplificar isso aí. Eu estou gostando desse assunto de viabilidade, né? É bem interessante. É um nicho diferente, né? Eu acho que tem que pesquisar bastante mesmo, porque o cliente às vezes fica assustado achando que vai gastar muito. Né? A nossa profissão tem muito preconceito, né? É muito caro fazer um projeto, é muito caro executar um projeto. Então, eu trago hoje um pouco dessa desmistificação da arquitetura, né? Que o design e a qualidade de espaço
pode ser feito para todos. Dá para trabalhar os três e ficar bacana, Sim. ficar um projeto bonito, né? Exato. Vamos ver aquele projeto que estava lá. Esse Uma projeto área é de uma lazer. residência, já era uma residência muito bonita, né? Como Tá. a gente pode ver, é uma foto amadora, digamos assim, mas... Não, mas é legal, porque tem gente, né? Eu acho bacana a foto assim. E o proprietário, nesse caso, ele comprou essa casa pronta, a casa era muito bonita, já estava assim, toda mobiliada, decorada, mas não atendia uma necessidade dele, que era a questão dos filhos. Ele tem 2 filhos pequenos e recebem muita gente, então o espaço gourmet dele ficava distante da casa. Tá, Ele tinha a varanda da casa, que é esse pedaço que a gente enxerga onde está o bebê, tá. e o gourmet dele é bem pequeno lá no fundo. Aí você conseguiu integrar isso tudo. Isso, aí foi feito um projeto, a criação de uma sala mesmo de jantar integrada ao gourmet. Então aquela varanda eu fechei, né, ela toda com estruturas de fibrocimento, tal, para a gente não interferir na estrutura da casa. E aí criamos mais uma sala que fez essa integração da casa com o gourmet. Essa sala é da mesma do projeto? É o essa projeto. Sala aí. E onde está a mesa, essa mesa branca é onde estava o carrinho do bebê na foto. Nossa, E que o gourmet diferença. continua lá no fundo, né? A gente pode ver a churrasqueira, continua lá atrás. Tá. Eu reformulei, né, um pouco o design da churrasqueira para fazer essa integração, mas Então você uniu tudo mesmo. foi que criado um bacana. espaço novo de integração. Nesse cliente, você conseguiu fazer dentro da viabilidade também? Consegui. Esse cliente, ele não tinha especificamente uma viabilidade definida, questões financeiras, ele tinha muito específico a necessidade dele. O que ele queria. O que ele queria. Para a Então, funcionalidade para a funcionalidade dele. Então, eu tive um pouco mais de liberdade para trabalhar, porque eu não estava tão presa nessa questão financeira. E ele confiou muito no meu trabalho, e ficou muito bacana. Ah, que Bem bom, legal. né? Tem mais uma pergunta aqui. Tati, ótima noite, parabéns. Tiago Leite Coxinha. Oi, Thiago, boa noite. Fez falta no grupo hoje. Tô voltando. A Tati é top demais. Tá Obrigada. gostando do teu trabalho, ele gosta do teu fã, né? Obrigada, Thiago é uma graça. Obrigada, Thiago. Vamos ver mais um projeto lá. Essa é uma foto da execução, daquele que a gente estava vendo. Nossa, ficou lindo. bem Esse ainda estava em bacana. andamento, né? Tá. Ainda faltam alguns móveis para a gente instalar. Fez uma parede verde ali atrás. Isso, aquela parede verde até já tinha, né? A ideia é repaginar aquela parede, mas aqui já estava em processo de montagem do projeto. O que você usou aí que você te agrada mais nesse projeto? Que você falou, puxa, ficou legal. assim. Apesar da necessidade dele ser integrar os espaços, a casa, com o espaço da sala e o gourmet, eu não queria deixar o gourmet muito exposto. Tá. Porque a sala é o espaço social da casa, né? O acesso do espaço social. Então, eu criei um bar, né, que é essa torre, que a gente vê ali ao fundo, onde tem a adega embaixo. Tá. E É um cobogó? Tem alguma divisória ali? ele é um painel de aço cortem. Tá bonito. É um painel de aço cortem, ele é bem leve e condizia muito com as cores que o cliente gosta, né? Ele gostava muito de tons de madeira escura, Tá. Tem a pedra-ferro lá ao fundo. Então, o painel de cortem eu usei para criar uma barreira visual desse espaço Proteger um do pouco gourmet. o espaço do gourmet. Isso. Você ficou satisfeita? Fiquei bem satisfeita. É legal, né? Porque você finalizou de acordo com a necessidade. A gente está terminando ainda, mas ficou bem legal. Que bacana. Vamos ver mais uma aí, mais uma foto. Esse já é um 3D, Esse né? é um 3D. Esse cliente, ele tinha uma sala com pé direito duplo, já planejado para fazer um mezanino, mas ele teve filhos, ele tem um filho com síndrome de Down, então ele tinha várias demandas, né? Criar um espaço, uma sala que fosse confortável para o filho ficar. Cada caso é um caso Cada mesmo, caso né? é um caso. E são legal. necessidades muito específicas. Sim. Não é só uma sala. É uma sala que tem uma criança especial. Tá. O proprietário, no caso, trabalha em casa, então ele tem que ter um espaço reservado de home office. Então, tinham várias questões. Nesse caso, eu não conhecia o projeto estrutural da casa, então eu não sabia se eu poderia apoiar, né, na estrutura da casa esse mezanino, apesar de ele me falar que poderia, mas a gente não tem como garantir, porque a obra não foi minha.
Então, eram várias questões nesse projeto. Mas você conseguiu adequar dentro Fizemos das o mezanino com necessidades, estrutura metálica, dele. que também era um custo mais viável. Fizemos tudo com estrutura metálica, a escada com estrutura metálica. E aí nós dividimos essa sala dele em 3 ambientes. Era uma sala com pé direito duplo. Aí eu criei a sala de TV, né, que é aquela que a gente viu na imagem. Embaixo do mezanino ficou a sala de jantar. Nós temos mais fotos desse projeto? Temos mais fotos. Esse é o projeto já executado. Ah, já é o executado. Esse já é o executado. Tá. Esse é um 3D, né? A gente, uma imagem do mezanino. Então, o escritório dele ficou todo no andar superior. Ficou bacana. A escada é toda fechada em vidro, não tem nenhum vão. Se caso o filho dele quiser subir, a escada é fechada. Né? Então, foi já toda pensando essa preocupação nessa com segurança. funcionalidade, né? Nesse caso, você também trabalhou com a viabilidade? Também. Não só a viabilidade financeira, como a viabilidade do projeto já existente, que também era uma questão, né? A casa já existia, então a gente tinha que tomar um pouco de cuidado. Certo. De como interferir nesse espaço que já tinha e que eu não conhecia, né? Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Tem uma carta aqui praticamente. Fernanda Rodrigues Melaré. Oi, Fernanda. Boa noite. Estou para construir minha casa, ainda irei fazer o projeto, mas sei que quero uma casa em harmonia com a natureza e o meio ambiente. Quais são as dicas para se construir uma casa sustentável? Na verdade, o assunto hoje também não é sustentável, mas pode-se falar da viabilidade, né? E da funcionalidade nesse caso, né? A sustentabilidade, ela vem muito em paralelo com esse assunto de questão funcionalidade e viabilidade, né? Porque o fato de terem instalações sustentáveis na casa e até mesmo a estrutura dela ser sustentável, você gera uma série de economias e que a casa em si acaba sendo viável. Então, observar qual é o sentido de ventilação, para a gente poder reduzir o uso de ar-condicionado, por exemplo, que é um investimento relativamente alto. Iluminação natural, aproveitar o sentido correto de iluminação em cada ambiente. Então, aí a gente torna viável também a escolha de luminárias, escolhas de tipos de lâmpada. Então, acaba envolvendo essa questão de viabilidade. A sustentabilidade pode entrar dentro desse assunto também. Também faz parte. Faz parte da funcionalidade da casa. Porque o tema, para ela, a função é essa questão de ser sustentável, não deixa de ser uma função. É uma função. É a função, é a necessidade dela. E pode se adequar dentro da viabilidade dela também. Sim. Pode não fazer toda ela sustentável, mas algumas coisas. A gente observa instalações que sejam válidas de investimento e que sejam viáveis inicialmente e que se tornem viáveis ao longo do uso da casa. Né? Certo. Bom, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. O pessoal está me ajudando hoje, estou adorando. Que bom, né? Que bom! Está muito bom. Olha aqui, a Fernanda Gomes, falando assim, ela arrasa, lindo projeto, e vem coisas novas por aí, pura competência. Obrigada. Mais elogio para você. Obrigada. Muita gente assistindo, a Kelly acabou de entrar aí, oi Kelly. Oi. Viu, vamos lá então, vamos ver mais um projeto. Vamos lá. Vamos ver. Esse é o mesmo projeto, é o mesmo, a execução, a vista do mezanino. Tá. Você trabalhou com móveis de design também? Ou você tenta ver outras funções, mais o conforto? O cliente me diz muito sobre o que é de valor para ele. Tá. Né? Existem clientes específicos que pedem peças de design, por exemplo. E aí a opção dele é investir em uma peça de design. E aí a gente trabalhar esse valor de investimento numa peça de design em relação aos demais itens que vão compor o espaço. Então, se é uma peça de design, ela merece um destaque, merece uma iluminação específica. E aí a gente tenta mesclar esses custos com as outras peças que não tem tanto destaque nesse espaço. Também você tem que descobrir isso do cliente, né? Legal. Vamos ver a foto, Rafa, que você acabou de colocar? Esse é outro anterior, projeto, né? Deixa eu ver. Essa. Essa foi uma estante, tanto o proprietário da residência quanto ela, eles gostam muito de ler, tem muito arquivo, muitos livros. Então eu aproveitei a escada, o lance da escada, para fazer essa estante de acesso ao longo da escada.
A gente não tinha muito espaço, né, para criar uma biblioteca. Já tinha dividido essa sala em 3 ambientes, né? E ele precisava desse espaço ainda. E ele ainda precisava desse espaço. Então eu aproveitei a subida da escada para criar essa biblioteca. E ela acessa tanto por baixo da escada, ao longo dos degraus, até o andar de cima. Legal. Você se preocupa também, nesse caso, com cor? Sim, é muito importante criar uma harmonia de cores, né? A maioria dos clientes já tem um perfil, uma preferência. Mas saber combinar as cores é mais difícil para eles entenderem. Então, porque de repente você quer pôr uma cor escura e tal, eles são mais... ou às vezes eles mesmos querem uma cor escura e o ambiente é pequeno. Então, saber trabalhar onde usar esses gostos pessoais para também não descaracterizar o gosto do cliente, né? Quando você vai conversar sobre viabilidade do cliente, é difícil? É difícil. Você acha difícil abordar isso? É difícil porque existem muitos clientes que não sabem qual o valor, qual a viabilidade. Ou às vezes não querem falar, Ou não querem falar, e é direito dele, ok, né? Assim, mas eu acho tão importante, né, para desenvolver bem o projeto. Sim. Mas são sempre desafios, né, Zi? O cliente que tem uma viabilidade específica, que tem um valor de investimento específico, é um desafio de encaixar dentro daquele investimento. Sim, e muitas vezes a demanda é muito grande. E às vezes muito difícil. Muito difícil, muito restrito, ou não. Às vezes tem muitas questões para atender, né, dentro daquele lugar e dentro daquela condição. E também existem clientes que não sabem. E realmente não tem noção, é muito difícil, né? Ele tem noção de quanto custa um sofá, mas ele não tem noção de quanto custa montar uma sala inteira. Então, às vezes, muitas vezes acontece. São muitos itens, na verdade. São muitos itens e são valores muito variáveis. Então, quando o cliente não tem noção, ou ele prefere não falar, eu faço um estudo com ele sobre essas necessidades e vou montando estudos de projeto várias opções. Monto um estudo, mostro para ele quanto vai custar aquele estudo. E às vezes ele identifica quais os pontos principais dele. Eu quero investir porque eu quero um sofá confortável. Então, ele prefere o piso não ser tão... Exato. Então, aí eu consigo ir entendendo, colhendo dele esse tipo de informação. Legal. Vamos ver mais uma foto, mais um projeto. Esse foi um projeto muito delicado e eu fiz com muito carinho. Era um quarto de uma menininha, da Ana Clara, de 4 anos. E era um quarto bem pequeno. E a principal questão da mãe dela é que ela precisava colocar a Ana Clara nesse quarto e estava chegando um bebezinho, o irmão dela. Mas a Ana Clara tinha gostos muito específicos. A mãe dela me pediu para montar um quarto montessoriano, de conceito montessoriano, que é uma linha específica da pedagogia, né? Eu nem vou entrar nesse detalhe que é muito específico. Você teve que estudar o assunto até, né? E eu já estava, na verdade, envolvida nesse assunto por conta da minha maternidade, né? E o conceito do quarto montessoriano é que todos os objetos da criança fiquem acessíveis a ela. Tudo na mão. Tudo à mão. Que a criança aprende por si só, pelo contato com o dia a dia mesmo. Então, a Nicole, a mãe da Ana Clara, pediu que as roupas dela fossem todas expostas. Acho que até tem uma foto aí das roupas. Que ela escolha. Essa é uma transformação daquela parede. Ficou na mão dela, para ela escolher. Ficou que bonitinho. às vistas dela. Mas a gente tinha a questão de custo. Sei. Tinha que ser um custo muito baixo desse projeto. Então, eu fui garimpando peças que estavam em promoção, digamos assim, como esses nichos, para montar esse... Você deixou essa arara Essa arara foi feita com um varão de cortina e uma tesoura, aquela mão francesa invertida. O pai dela mesmo que montou. Então foram garimpados vários itens aí para atender a necessidade dela. E até as roupinhas já são decorativas, né, pelas cores, né? Ela falou que a quarto dela ficou uma loja. Muito linda, roupa de menina, né? Sempre tem... Tudo roupa de boneca. Colorido, muito legal. Esse era o cantinho dos brinquedos dela. Essa é uma foto antes, né? E aí eu criei esse espaço compartilhado entre o espaço de brinquedos. Então a gente vê ali todos os brinquedos acessíveis, os livros. Para ela pegar mesmo. São feitos em nichos, porque a ideia é que o espaço seja rotativo mesmo, né? Que acompanhe o crescimento da criança e o desenvolvimento dela. E a escrivaninha,
que era uma coisa que ela sentia falta também, né? Ela estava em fase escolar. E você conseguiu encaixar tudo isso no quarto dela? Foi bem setorizado, né? O setor de roupas, numa parede, o setor de vestir e de brincar num espaço, e o setor de brincar e de estudar ficou em outra parede. Apesar do quarto ser pequeno, os setores foram bem definidos. Foi gostoso fazer esse projeto. Foi muito gostoso. O mais gostoso foi o que a mãe dela me escreveu depois que eu montei. Que ela não se identificava com o quarto dela, né? Então ela não dormia lá. Ela não queria ficar? Não queria ficar, ela dormia no quarto dos pais. E aí no dia que eu fui montar o quarto, ela não estava lá. E aí a mãe dela escreveu pra mim depois. Ela falou, Tati, a Aninha não quer sair do quarto dela. Amor. Agora ela tá no quarto dela. Ah, que bom, né? Então isso não tem preço que pague, mesmo, né? Não tem preço que pague. Não tem. Não tem. A intenção era essa e você conseguiu, né? Dentro das possibilidades, dentro da viabilidade. Dentro das condições, né? Esse projeto foi um custo com menos de R$400 a montagem desse quarto. Tá. Então você pesquisou mesmo e foi atrás. Foi uma sessão de garimpo mesmo para conseguir montar. Tá. Isso é um dom, né? É muito gostoso. Legal. Acho que tem mais uma pergunta aqui, tem algumas perguntas aqui. Alice Santos. Tati, que sorte eu tive em conhecer uma profissional tão completa como você. Amei o projeto. É desse projeto? Não, a Alice, ela é uma cliente minha agora, está em andamento o projeto dela. Hoje nós tivemos uma reunião que eu apresentei o projeto para ela. Ela amou? E ela amou. Obrigada, viu, Alice? Obrigada mesmo. Ela pôs aqui que você elaborou para mim o projeto. Sandro da Costa Pereira, excelente profissional, essa Tati é demais. Obrigada. Olha quantos elogios. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Vamos ver mais um projeto. Olha só, esse é um 3D. Esse é um 3D. Essa cliente, ela me passou um custo muito específico e uma necessidade também. Ela tem uma filhinha de 6 meses, 5, 6 meses, e ela queria que essa sala fosse para a filha dela. Também seguindo o conceito Mas não é uma sala não é uma sala de bebê, é uma sala de TV. Tá. É a sala de estar da casa, né? Então eu tentei conciliar essa demanda de ser um espaço para ela, também seguindo esse conceito montessoriano de acessibilidade dos brinquedos e facilidade de acesso à sala no geral. Mas eu também não queria descaracterizar o espaço por ser uma sala de TV. De TV. É, a única sala de TV da casa. Podia funcionar as duas coisas. Então, foi uma conciliação de funções. Esse foi um projeto inicial. Ela me deu um custo, eu fiz uma prévia para ela de um projeto e uma prévia de orçamento. Essa pessoa te passou o custo? Ela me passou o custo. Investir. Aí eu fiz a primeira ideia, fiz o orçamento desse primeiro estudo. Tá. E Ficou depois... em torno de R$6.500 a execução da sala toda. Tá. E aí a próxima imagem... A gente vai ver os objetos revisados. A única coisa que a gente manteve foi o que caracterizou o projeto, que foi o papel de parede. Tá. Então, eu substituí o painel da televisão, substituí os nichos por nichos prontos. E aí, o custo desse projeto caiu para R$1.800. Nossa, mudou bastante. Então, eu continuei atendendo todas as demandas dela. Precisava, né? Continuou sendo uma sala de TV, continuou tendo cantinho de brinquedos, mas houve uma reformulação dos materiais para essa redução de custo. Isso é bacana, né? Porque você começou apresentando um. Sim. E a partir dali você conseguiu o importante é deixar o cliente satisfeito. E a ideia você manteve. Mantive. Então, mesmo a gente reduzindo esse custo e substituindo materiais, ela ficou satisfeita, porque todas as necessidades delas foram atendidas, né? A gente não mexeu em nenhuma funcionalidade do espaço. Tá. Foi só uma substituição de materiais. Bem bacana. Vamos ver mais um projeto, Rafa? Acho que tem... Esse daí é o último ou não? Esse acho que é o último. É o último. Tá. Esse era um espaço que era muito restrito, né? O cliente ele me passou uma série de demandas que ele queria nesse espaço, mas tinha um espaço muito pequeno. E era um gramado só nesse quintal da casa dele, tinha churrasqueira, mas tinha a questão da churrasqueira, não tinha espaço coberto, então quando chovia o pessoal não podia ficar lá. Tinha só gramado, que também não era uma área muito útil nesse dia a dia dele. Ele queria um ofurô e queria uma sauna. E aí, vamos passar para outra foto? Tem isso aí. Esse já é o projeto executado. Tá. Então eu criei uma extensão da cobertura. Eu usei essa tesoura invertida para não ter que colocar muitos pilares, porque esse espaço era muito pequeno, então não tinha como eu tinha que interferir o menos possível nessa circulação. Então a gente pode ver ali em cima tem as tesouras invertidas, então foram apoiadas em um pilar novo só.
E aí você fez dentro da viabilidade também do cliente? Também. Porque ele tinha essas questões, essas necessidades, e o espaço era pequeno. E então eu criei uma cobertura leve, né, uma estrutura de madeira que é imponente, mas ela acabou ficando leve. Né? Ela não tem forro, ela é bem suave. Bem suave, delicada, bem neutra. Então a gente tem o ofurô ali no espaço ali e logo depois a área da sauna que ele pediu. Bem integrado também, bem bacana. Ficou bem integrado e aumentamos o espaço coberto, né? Que a gente ganha área para churrasqueira. O Roque Zanella está aqui. Dando parabéns para você, para mim, que a gente arrasa. Roque. O Roque lá da EAD. Obrigada, Roque. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho mais dos meus patrocinadores. Hoje a gente está com 2 patrocinadores aqui no Contemporânea e eu estou muito feliz com esse reconhecimento desses novos parceiros. A Rochedo Engenharia, que trabalha com projetos complementares para os arquitetos, né? Sempre em parceria com os arquitetos. E a Metal Flama, que trabalha com churrasqueiras, com lareiras a gás ecológica, muito legal também. Obrigada ao Edson pela parceria aí. E vamos continuar, Tati? Vamos lá. Esse projeto foi o último? Acho que foi o último. Então fala mais um pouquinho sobre essa funcionalidade e viabilidade dentro do seu trabalho, porque acho que a gente já está encerrando aqui o tempo. Tem uma pergunta do Roque, deixa eu ver se eu consigo ler. Sou super sua fã, Tati Kurokawa. Acho o maior diferencial dessa profissional é o foco e o cuidado com detalhamentos de projeto dos clientes. E possui um perfil comercial ágil e muito eficiente, que faz com que se agilize as necessidades do cliente. É esse o assunto de hoje, né, Tati? É isso mesmo, o Roque resumiu melhor que a gente. O Roque já resumiu tudo e já disse tudo aí sobre o trabalho da Tati. Você está gostando de trabalhar dessa forma, é isso que você acredita? Sim, eu me encontrei, na verdade, na arquitetura. Eu identifiquei o porquê exercer a minha profissão. Então, criar esse sentido nos projetos e não só vender um projeto, mas oferecer uma consultoria completa para o cliente, que ele vai ter, além do projeto, toda a assessoria de orçamento, de custo e de execução. Essa pesquisa, né? Essa pesquisa, é uma dedicação. É uma dedicação. É uma dedicação. É uma via de mão dupla entre eu, profissional, e o cliente, mas é uma consultoria completa que ele vai receber tudo até o final, dentro do custo que ele planejou, ou que nós planejamos juntos. Acontece também, porque às vezes ele não sabe, né? Exato. Então, legal. Gostou de ter vindo? Adorei. A gente escolhe outros temas e você volta. Vamos, com certeza, volto sim. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês, a parceria de vocês, essa troca, essas mensagens. Continuem assistindo a TV Conexa todos os dias, às 8 da noite tem programação aqui. Então, até quarta-feira, a Contemporânea Live volta às 8 horas da noite aqui pela TV Conexa. Obrigada e tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.